Olá pessoal, eu sou André Barbieri e esse é o nosso Espectro do Comunismo. Nós estamos no nosso terceiro e conclusivo episódio sobre a evolução do conceito de Estado em Marx. E nós começamos essa série com o Luta de Classes na França, de 1848 a 1850. A gente seguiu com o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, que foi escrito pelo Marx em 1852. E agora a gente conclui e culmina a nossa série com a Guerra Civil em França, que o Marx escreveu sobre a Comuna de Paris em 1871. E se você chegou até aqui para uma compreensão individualizada sobre a Comuna de Paris e toda a revolução causada no pensamento político do Marx, com certeza vai aproveitar muito esse programa. Esse é mais um episódio autossuficiente da nossa série. Você vai poder conhecer essa faceta do Marx como um grande dirigente revolucionário em modo de combate contra os caluniadores dos comunards. Mas se você, o meu dileto ouvinte, tem um tempinho extra, eu recomendaria considerar seriamente visitar a nossa página do Ideias Esquerda para assistir aos episódios anteriores, os dedicados à luta de classes na França e ao 18 Brumário, que são os passos que a gente percorreu para chegar até essa apoteose da comuna e o conceito do Estado em Marx que deriva daí. Então, assim, tomando desde o início, você vai conseguir todo o pano de fundo histórico para aproveitar ainda mais essa sequência. Bom, gente, a obra Guerra Civil em França, que é este livro aqui também, publicado pela editora Boitempo, é composta de 3 informes que o Marx escreve em nome da Associação Internacional dos Trabalhadores, a primeira internacional, que foi fundada em 1864, numa extensão temporal de quase um ano, né, desses informes. O primeiro deles o Marx escreve em julho de 1870 e o último desses informes em maio de 1871. Na verdade, os 2 primeiros informes, que são de 23 de julho e de 9 de setembro de 1870, não falam sobre a Comuna. Eles não falam sobre a Comuna simplesmente porque ela ainda não tinha acontecido, ela ainda não tinha começado. O tema desses 2 primeiros informes é a Guerra Franco-Prussiana, a guerra entre a França e a Prússia, né? É a guerra do Segundo Império Francês dirigido pelo Luiz Bonaparte contra o Império Prussiano, né? Dirigido pelo Bismarck, nos distintos estágios dessa guerra. Primeiro sobre a ofensiva napoleônica, depois sobre a agressão bismarckiana. Ou seja, esses 2 informes vão debatendo a posição dos socialistas nessa guerra e como os trabalhadores deveriam se portar diante dela. Nós vamos ver isso em seguida. E o terceiro informe, que é o de 30 de maio de 1871, é o que realmente ficou conhecido como a clássica obra do Marx, a Guerra Civil em França, que é o que eu vou debater aqui. E o intervalo entre esses informes é coberto por várias cartas entre o Marx e o Engels e os seus amigos parisienses, né, que eram membros da Associação Internacional dos Trabalhadores, mas que, do ponto de vista do marxismo, ainda eram poucos nesse momento. A maior parte dos dirigentes da Comuna de Paris é ligada ao anarquista Proudhon e ao Auguste Blanqui, que tem outra tendência de pensamento, né? E essas cartas, algumas delas eu vou até citar aqui, são uma mostra, na minha opinião, incrível da determinação do Marx em fazer esse processo da França vencer. O Marx dá instruções, sugestões, ele combate, critica, defende a Comuna e ao mesmo tempo pensa as limitações que esse processo teve. Enfim, ele faz todo um diabo para que as circunstâncias desfavoráveis em que a Comuna foi obrigada a se desencadear não significassem uma derrota sangrenta. E, de fato, esse é o período da evolução do pensamento do Marx, da evolução teórica do Marx, que é muito pouco tratado pela academia, pelos especialistas, que têm uma certa alergia à teoria revolucionária e costumam separar as elaborações econômicas e filosóficas do Marx da sua atividade política revolucionária. E eu gosto em particular desse momento da evolução do marxismo, porque é nele que o Marx demonstra como ele era um dirigente revolucionário de primeira ordem, apoiado sobre essa titânica teoria do socialismo científico que ele ergueu. E aqui nós vamos falar sobre o Marx maduro, né, que tinha publicado menos de 5 anos antes, em 1867, o primeiro volume do Capital. Então eu não estou falando aqui de um Marx que na cabeça dos intelectuais conservadores estaria preso numa espécie de rebeldia da juventude. Não, aqui nós estamos falando do Marx adulto, que pensou em cada detalhe o problema revolucionário francês
E desde o seu exílio em Londres, que era de onde ele dirigia a Primeira Internacional, ele enviava cartas diretamente aos membros da Internacional em Paris ou amigos em toda a Europa para dizer tudo o que estava fazendo para ajudar a derrotar a Contra-Revolução e para fazer com que a Comuna de Paris triunfasse. E só para dar um gostinho dessa faceta pouco conhecida do Marx, eu vou citar uma breve passagem de uma carta que ele escreve ao Edward Spencer Beasley, em 12 de junho de 1871, sobre o que ele tinha feito para ajudar a experiência da Comuna. O Marx diz o seguinte, numa carta que está também inclusa aqui nessa edição: se a Comuna tivesse ao menos ouvido a minha advertência, eu aconselhei os membros da Comuna a fortificar o lado norte das colinas de Montmartre, o lado prussiano, quando eles ainda tinham tempo. Eu os avisei previamente que se não fizessem seriam pegos numa ratoeira. Pedi-lhes que enviassem imediatamente para Londres todos os papéis que comprometessem os membros da defesa nacional, o que teria permitido, em alguma medida, colocar em xeque a selvageria dos inimigos da Comuna. Esse é um primeiro trechinho de uma carta que o Marx escreve a esse correspondente, e o Marx está aqui completamente envolvido com a política revolucionária, mesmo que ele não tenha sido influente no processo em si, porque o anarquismo era ali preeminente. E tem outra carta, de 13 de maio de 1871, que o Marx escreve aos ministros da Comuna, o Leo Frankel e o Louis-Eugène Varlin, que o Marx instrui de novo a Comuna de Paris a levar para um lugar escondido, para fora da França, os documentos que comprometem os canalhas de Versalhes, nas palavras do Marx, para que eles pudessem ser publicados. E ainda o Marx diz que parecia, na opinião dele, que a Comuna perdia tempo demais com coisas secundárias, que recebia influências que não provinham dos trabalhadores. Marx acusava muito elegantemente a influência pequeno-burguesa dos anarquistas proudhonianos nessa experiência da Comuna. E o Marx termina essa carta avisando os ministros sobre a conspiração prussiana com os versalheses, e ele adverte: estejam de prontidão. Para ver como Marx era um pensador e um militante comunista em ação quando mais se precisava. E esse é também um momento em que se vê toda a fúria do Marx contra a burguesia francesa e prussiana, que eram parte direta da repressão da Comuna de Paris e que colaboraram nessa selvageria que a gente vai discutir depois, nessa enorme repressão sangrenta que houve em maio e junho de 1871. Os termos que o Marx usa aqui são duríssimos contra a burguesia. O Marx chama de atrocidades e orgias de sangue o que a burguesia faz em Paris. Ele chama a civilização burguesa de selvageria indisfarçada e uma vingança sem lei. Ele diz que mesmo as barbaridades que a burguesia tinha cometido lá atrás, na insurreição de junho de 1848, que a gente viu episódios atrás, simplesmente se desvanecem diante dessa infâmia de 1871. E aqui eu vou citar também uma passagem sobre isso. Ele diz o seguinte: o abnegado heroísmo com que a população de Paris, mulheres, homens e crianças, lutou por 8 dias desde a entrada dos versalheses, reflete a grandeza de sua causa, tanto quanto as façanhas infernais dessa soldadesca refletem o espírito inato da civilização burguesa, da qual eles são os mercenários defensores. Em especial, o Marx reserva uma ironia bastante ácida e um ódio sem limites ao Adolphe Thiers, que é um ex-ministro da monarquia dos Orleans, que tinha enriquecido ilicitamente com dinheiro público e que se tornou o chefe de governo da França depois da derrota do Luiz Bonaparte na Guerra Franco-Prussiana, e que conspirou para entregar a França ao Bismarck, lá na Alemanha, e rastejar diante da Prússia para massacrar os operários de Paris. Eu vou citar aqui o Marx e as características que ele dá sobre esse político, o Adolphe Thiers. O Marx diz o seguinte: esse gnomo monstruoso havia encantado a burguesia francesa por ser a expressão mais acabada da sua própria corrupção de classe. O Thiers tinha um dedo em todas as infâmias do Segundo Império, desde a ocupação de Roma pelas tropas francesas até a guerra contra a Prússia. Aficionado por brandir a face da Europa com seus braços nanicos, a espada do primeiro Napoleão, de quem ele se tornara o seu borra-botas histórico, a sua política externa sempre culminou na suprema humilhação da França, desde a Convenção de Londres de 1840 até a capitulação de Paris em 1871 e a atual Guerra Civil,
em que ele lança contra Paris, com especial permissão de Bismarck, os prisioneiros de Sedan e Metz. Nada mais horrível do que esse primata sendo autorizado a soltar as rédeas de seus instintos de tigre. Isso diz o Marx sobre essa figura que veio a se tornar o grande símbolo da repressão e do ódio burguês contra a comuna. E assim ele segue muitas vezes contra todos os principais funcionários da burguesia. E essa verve militante atravessa toda a obra, né, a Guerra Civil em França, e para mim dá um sabor especial para toda essa elaboração que é teórica e é científica do Marx sobre o Estado. Todas as críticas feitas pelo Marx à política da direção dos comunards, que nós vamos ver agora na parte final desse episódio, ele parte da defesa absoluta da classe operária e da Revolução Francesa, da Comuna de Paris, contra os bandidos burgueses que afogaram essa experiência em sangue. A gente viu que no 18 Brumário do Luiz Bonaparte, a visão do Marx sobre o Estado evoluiu. Ele entendia esse aparato como um órgão de opressão de uma classe sobre a outra, não da conciliação dos interesses entre as classes antagônicas. A gente viu isso em detalhe nos episódios anteriores. E com a experiência do golpe de Estado do Napoleão III, o Marx afirma que a tarefa das revoluções do futuro seria quebrar o Estado da burguesia e não aperfeiçoar esse Estado como tinham feito todas as revoluções do passado. E quebrar o aparato do Estado significava dissolver esses funcionários estatais, tanto civis quanto militares, e todas as suas instituições. O Marx não tinha visto isso ainda porque ele não tinha visto até então uma revolução operária triunfante. Mas ele tirou essa lição justamente da destruição da máquina do Estado por conta do seu caráter social, né, de organização da escravização social. Só que o Marx, como eu disse no final do episódio anterior, não sabia ainda pelo que substituir esse Estado que seria quebrado. A classe trabalhadora ainda não tinha vencido, então não dava para imaginar como seria o desenho de um governo dos trabalhadores. Bom, Marx vai ver isso justamente na Comuna de Paris. E nós vamos ver como a Comuna deu origem a um Estado de novo tipo, que é diferente de todos os Estados anteriores, e como se configurou esse primeiro ensaio de um Estado operário. Então, primeiro, nós vamos ver aqui como Marx trata da Comuna, ligando com as lições do 18 Brumário, que eu discuti no episódio anterior, que era onde estava essa definição mais avançada do Estado para ele. Existe uma carta que o Marx escreve a um amigo, Ludwig Kugelmann, de 12 de abril de 1871, no meio do processo da Comuna de Paris, em que o Marx diz o seguinte, né, na página 208 desta edição aqui, na Boitempo. Se consultares o último capítulo do meu 18 de Brumário, verás como enuncio como a próxima experiência da Revolução Francesa consistirá não mais em transferir a maquinaria burocrático-militar de uma mão para a outra, mas sim em quebrá-la, e que esta é a pré-condição de toda a Revolução Popular efetiva no continente. Esse é também o experimento de nossos heróicos camaradas de Paris. Que elasticidade, que iniciativa histórica, que capacidade de sacrifício demonstram esses parisienses. Após 6 meses de fome e de ruína, causados mais pela traição interna do que pelo inimigo externo, eles se erguem sob as baionetas prussianas, como se nunca tivesse existido uma guerra entre a França e a Alemanha, como se o inimigo não estivesse já às portas de Paris. A história não tem nenhum exemplo semelhante de tamanha grandeza. Se forem derrotados, a culpa será apenas de sua própria generosidade. Deviam ter marchado imediatamente sobre Versalhes depois de Vinoy e, em seguida, a parte mais reacionária da Guarda Nacional de Paris terem abandonado o terreno. Deixaram o momento certo passar por escrúpulos de consciência. Não quiseram iniciar a guerra civil como se o anão traiçoeiro de Thiers não tivesse já iniciado a guerra civil com a sua tentativa de desarmamento de Paris. Segundo erro, o Comitê Central da Guarda Nacional renunciou ao seu poder cedo demais para ceder o lugar à Comuna, de novo por escrúpulos de nobreza. Seja como for, a atual sublevação de Paris, mesmo que derrotada pelos lobos, porcos e cães abjetos da velha sociedade, é o feito mais glorioso de nosso partido desde a insurreição de junho
em Paris. Comparem-se esses titãs de Paris com os escravos do Sacro Império Romano Germânico, com suas mascaradas póstumas, fedendo a caserna, a igreja, a nobreza rural e, sobretudo, a filisteísmo. Fecho aspas aqui para essa carta contundente do Marx ao Ludwig Kugelmann, ainda ali em meio ao processo da Comuna de Paris, já tirando algumas lições parciais desse processo. E além da saudação aos titãs de Paris, aos comunards, que assumiram aí um posto de glória histórica para o Marx, em contraponto com os filisteus alemães, vejam que o Marx repete, com outras palavras, a mesma conclusão do 18 Brumário, que ele diz o seguinte: a próxima experiência da Revolução Francesa consistirá não mais em transferir a máquina burocrático-militar de uma mão para a outra, como foi feito até então, mas sim em quebrá-la. Essa carta é, mais uma vez, anterior ao último informe que o Marx escreveu à Associação Internacional dos Trabalhadores, né, que seria essa obra, A Guerra Civil em França. Então, nela, o Marx ainda não desenvolve as novidades específicas da Comuna, que nós vamos debater nesse episódio. Só que para entender as razões desse fenômeno, vale a pena a gente entender um pouquinho o panorama europeu e, em especial, a guerra que deu origem a essa enorme e gloriosa Revolução Operária de 1871. E para entender a Guerra Franco-Prussiana, nós temos que entender a figura do Otto von Bismarck, que foi o político mais importante da burguesia alemã em todo o século XIX, porque ele encabeçou toda a campanha para a unificação nacional alemã, que deveria reunir os estados do sul da Alemanha sob a direção do Reino da Prússia. O Bismarck ele ascendeu ao poder em 1862, 9 anos antes do início da Comuna de Paris, sob o cargo de primeiro-ministro da Prússia, como consequência de vários eventos geopolíticos e econômicos que passaram a mostrar que uma Alemanha unificada substituiria a França como a principal potência continental da Europa e, em certa medida, poderia disputar a preeminência europeia com a própria Inglaterra. Um desses eventos foi a derrota da Primavera dos Povos, né, que a gente viu episódios atrás, que também teve o seu capítulo alemão em 1849. A burguesia liberal de Frankfurt e de Berlim havia se apoiado nos seus adversários monarquistas para sufocar em sangue a revolta popular. E a derrota da Revolução Alemã foi chave para que a burguesia concentrasse mais o seu poderio econômico. Então, esse, do ponto de vista político, foi um dos principais fatores. Do ponto de vista econômico, houve uma espécie de revolução da indústria alemã, porque a partir da década de 50, a economia dos estados alemães do norte, em especial na Prússia, começou a se desenvolver muito rapidamente, passou por um acelerado processo de industrialização que superava a capacidade produtiva industrial da própria França e chegava a patamares de competição com a indústria inglesa. Então, do ponto de vista econômico, isso também aumentava as riquezas e a capacidade bélica, né, da Prússia. Um terceiro fator foi a Guerra da Crimeia, porque o Luís Bonaparte, esse imperador francês que a gente discutiu no episódio sobre o 18 Brumário, participou dessa guerra numa coalizão com a Inglaterra e com a Turquia contra a Rússia. E apesar da Rússia ter sido derrotada nessa guerra, a França teve perdas financeiras muito grandes que debilitaram o Segundo Império, debilitaram o governo do Napoleão III e causaram enormes problemas internos de desprestígio a esse governo bonapartista. Bom, o Bismarck se aproveitou de tudo isso e dirigiu esforços para modernizar o seu exército e para fortalecer a expansão territorial ao norte da própria Prússia. Eu vou passar rapidamente aqui pelas guerras de 1864 e 1866 que prepararam o conflito militar que o Bismarck opôs contra a França do Luís Bonaparte. Então, o que ele fez? Aproveitando essa enorme capacidade industrial e de produção militar dos prussianos, o Bismarck lançou, em primeiro lugar, uma guerra contra a Dinamarca, que ficou chamada a Guerra dos Ducados do Elba, em 1864, que disputavam alguns territórios, né, de Schleswig e de Holstein, que ficam ali muito próximos dessas duas nações. Com a ajuda da Áustria, a Prússia derrotou rapidamente a Dinamarca e logo em seguida a própria Prússia se voltou contra os seus aliados austríacos na Guerra Austro-Prussiana de 1866. O objetivo do Bismarck aí era expulsar a Áustria da Confederação a Germânica, né, que existia naquele momento, para que a Prússia fosse o líder incontestável dos Estados alemães.
E deu certo, porque o poderio prussiano era muito superior a um velho exército da monarquia dos Habsburgo, lá na Áustria, e depois que a Prússia derrotou os austríacos, essa confederação germânica foi dissolvida e foi formada a Confederação da Alemanha do Norte, com sede em Berlim. Então, gente, assim estava tudo pronto para a unificação alemã, só faltava um obstáculo: a França. O Marx escreveu até que o governo francês considerava quase que como um direito vitalício dos franceses impedirem a qualquer custo a unificação da Alemanha. E por isso o Bismarck, que chefiava esse regime político cada vez mais bonapartista, queria destronar o Bonaparte do outro lado do Reno para conseguir o seu plano de formar um império alemão unificado. Derrotando a França, já não teria nenhum obstáculo para o seu projeto de unificar a Alemanha. E o Bismarck conhecia a situação precária do exército francês e sabia que, se fosse atacado pelos franceses, ele teria o apoio dos estados alemães do sul. Então as peças iam se juntando. E se juntavam ainda mais, porque do outro lado, os conselheiros do Luiz Bonaparte na França disseram que o exército francês era capaz de derrotar os prussianos sem nenhum problema, e o que restauraria, né, a declinante popularidade do imperador francês diante desses vários problemas que eu tinha citado anteriormente. O Luiz Bonaparte acreditou nisso, caiu na armadilha do Bismarck, que provocou a França a iniciar a guerra, e assim estourou a Guerra Franco-Prussiana em 19 de julho de 1870. E qual foi o resultado dessa guerra? Bom, para dizer em poucas palavras, em pouco mais de um mês o exército prussiano aniquilou o exército francês, que capitulou na Batalha de Sedan em 2 de setembro de 1870. E nessa batalha, Luiz Bonaparte é rendido com 83 mil soldados franceses. Ele é preso, feito prisioneiro. Isso marcou a queda do Napoleão III e de todo o Segundo Império na França, que tinha surgido daquele golpe de Estado em dezembro de 1851, o 18 Brumário, do Luiz Bonaparte, que os veteranos aqui do espectro vão conhecer muito bem. Esse é o início do contexto da Comuna de Paris, pessoal. Uma revolução que nasceu da Guerra Franco-Prussiana, e essa relação entre guerra e revolução nós vamos ver em todo o século XX, que se estende como lei histórica também nesses meandros mais complexos do capitalismo atual. E aqui vale a pena a gente levar em consideração a posição do Marx e do Engels sobre a Guerra Franco-Prussiana nessas distintas fases. Nós vamos lembrar aqui que a Alemanha ainda não era um Estado unificado em julho de 1870, quando começou a Guerra Franco-Prussiana. Nem o Marx nem o Engels têm uma posição de que ambos os campos são igualmente reacionários. E, de fato, eles consideravam que tanto Luiz Bonaparte quanto Bismarck eram inimigos diretos da classe operária. Só que a tarefa de unificação nacional da Alemanha conferia, naquele momento específico, um caráter defensivo progressista ao campo prussiano, ainda que isso fosse temporário, né? Porque diante da política francesa de impedir a constituição de um Estado soberano unificado, era necessário, né, barrar essa política imperialista da França. Então, nesse primeiro momento da guerra, até a rendição da França, o Marx e o Engels apoiavam a derrota do exército francês agressor. Lembrem que é o Luiz Bonaparte que inicia essa guerra. E enquanto a guerra se limitasse a defender o direito da Alemanha de dispor de seu próprio destino. Mas, ao mesmo tempo, eles sabiam do caráter reacionário do Bismarck e da monarquia prussiana, é óbvio. Então eles sustentavam a unidade da classe trabalhadora francesa e da classe trabalhadora alemã contra os interesses burgueses de ambos os países. E assim que os objetivos de defesa da Alemanha fossem concluídos, deveriam se opor, assim como Marx e Engels se oporiam a qualquer movimento de anexação das províncias francesas, em especial da Alsácia e da Lorena. Tanto assim que o Marx aprovou a postura do August Bebel e do Wilhelm Liebknecht, que eram membros da social-democracia alemã no parlamento, quando eles rechaçaram apoiar os créditos de guerra pedidos pelo Bismarck nessa guerra contra a França. E, para deixar mais claro para vocês, eu vou citar uma carta do Engels ao Marx, de 15 de agosto de 1870, pouco depois do início dessa guerra, em que os dois amigos concordam com qual política ter diante desse conflito militar. O Engels enumera aqui, nessa carta, as posições
de acordo com a temporalidade da guerra. O Engels diz o seguinte: penso que podemos 1. Juntar-nos ao movimento nacional na medida e pelo tempo em que ele se limite à defesa da Alemanha. 2. Enfatizar ao mesmo tempo a diferença entre os interesses nacional-alemães e os interesses dinásticos prussianos, aqui opondo os interesses dos trabalhadores alemães com os interesses do Bismarck. 3. Agir contra qualquer anexação da Alsácia e da Lorena. 4. Assim que um governo republicano e não patriótico estiver no poder em Paris, colaborar com ele pelo estabelecimento de uma paz digna. 5. Ressaltar continuamente a unidade dos interesses dos trabalhadores alemães e franceses que não aprovam a guerra e também não fazem a guerra uns aos outros. Fecho aspas ao Engels, essa é a carta que ele envia ao Marx em 15 de agosto, e o Marx, dias depois, responde essa carta dizendo que ele está em completo acordo com o raciocínio do Engels. E essas posições transparecem justamente nas duas primeiras mensagens, nos dois primeiros informes que o Marx escreveu para a Associação Internacional dos Trabalhadores sobre a Guerra Franco-Prussiana, antes da eclosão da Comuna de Paris. Para dar uma síntese dessas duas primeiras mensagens, na primeira, de 23 de julho de 1870, o Marx critica muito duramente as intenções imperiais do Luiz Bonaparte contra a unificação alemã, porque o Luiz Bonaparte inicia esse conflito militar. E o Marx prevê que o dobre de finados já soou sobre o Segundo Império Francês com esse conflito militar, ou seja, estava claro ali que a conclusão da Guerra Franco-Prussiana levaria à queda do Segundo Império. E ao mesmo tempo Marx diz: mas quem pôs a Alemanha na necessidade de se defender? Quem criou as condições para que o Luiz Bonaparte pudesse atacar a Alemanha e travar uma guerra contra ela? A própria Prússia. O regime bonapartista, que até então florescera de um lado do Reno, tinha agora sua imitação do outro lado. Ou seja, o Marx ele já carrega as tintas aqui contra o bonapartismo do Bismarck e da monarquia do Guilherme I, que seria aí sim denunciada muito visceralmente na segunda mensagem da Associação Internacional dos Trabalhadores sobre a Guerra Franco-Prussiana, que é escrita a 9 de setembro de 1870, 5 dias depois da derrota francesa e da capitulação em Sedan. A hipótese que o Marx e o Engels embaralharam, de fato se deu na realidade. A guerra defensiva da Prússia se converteu em uma guerra de conquista pela anexação territorial. E aí o Marx desmascara a falsidade do governo prussiano e defende a posição dos trabalhadores alemães em favor da República Francesa contra o Bismarck. Bom, gente, como conclusão dessa guerra, com a derrota dos franceses, resta saber o que vai acontecer com a própria França e com, em especial, a capital Paris. No final de janeiro de 1871, o governo francês, que substituiu o Segundo Império do Luiz Bonaparte, que agora é chefiado pelo Adolphe Thiers, trava um acordo de cessar-fogo e de capitulação total da França em relação aos prussianos. Os franceses querem entregar toda Paris à Prússia. Isso opera todas as condições para que os trabalhadores olhem a situação e digam: nós não vamos entregar o nosso país aos agressores, aos invasores prussianos, nós vamos nos defender, mesmo contra a vontade da burguesia francesa, que não queria se defender de maneira nenhuma. Aí no final de março, em 18 de março de 1871, se inicia a Comuna de Paris. E o que o Marx extrai da Comuna? O Marx fica absolutamente fascinado com a descoberta dos comunares. Ele vê na sua frente, o Marx, obviamente, ele não estava em Paris nesse momento, ele estava em Londres, exilado, mas ele vê na sua frente, no sentido histórico, a forma política de um governo dos trabalhadores que é completamente flexível, que quebrava o Estado burguês, que fora aperfeiçoado pelas revoluções anteriores e substituía esse Estado burguês por um Estado de novo tipo, o Estado da Comuna. O Marx já começa dizendo, aqui na terceira mensagem da Associação Internacional dos Trabalhadores, aí sim que trata da Comuna de Paris, uma frase lapidar. O Marx diz o seguinte: a classe operária não pode simplesmente se apossar da máquina do Estado tal como ela se apresenta e dela servir-se para os seus próprios fins. Vejam que profundidade isso. É a maneira do Marx traduzir aquela mesma ideia que ele havia escrito para o Kugelmann
em abril, que eu citei aqui, sobre colocar um fim ao eterno retorno da entrega do Estado fortalecido das mãos de uma classe para outra. Mas o Marx vai além disso, porque aqui o Marx está interessado em opor completamente a estrutura da comuna, o Estado dos trabalhadores, daquela velha maquinaria estatal da burguesia. O Estado burguês organiza a opressão dos trabalhadores, enquanto a comuna implica a emancipação política do trabalho. Então, de novo, a gente vê como Marx é completamente avesso àquela ideia de conquistar a força dentro do Estado da burguesia, que o PT aqui no Brasil difunde. De fato, o Marx aproveita essa definição de que o Estado, tal como ele se apresenta, não pode ser posto a serviço dos trabalhadores, e sim deve ser quebrado. O Marx usa essa definição para recorrer a uma genealogia estatal, né? O Marx diz que o aparelho do Estado moderno, com o seu exército, a sua polícia, a sua burocracia, o clero, a magistratura, tudo isso tem a sua origem durante o período da monarquia absolutista e serviu para a burguesia comerciante, que nascia naquele momento, preparar uma luta contra o feudalismo. Só que no caminho desse Estado moderno se encontravam todo tipo de restos medievais, os direitos senhoriais, os privilégios locais, os monopólios municipais com as suas guildas, etc. E só a Revolução Francesa de 1789 conseguiu passar uma vassoura de ferro sobre tudo isso e eliminar toda essa quinquilharia feudal para abrir caminho para o desenvolvimento do Estado moderno, né, que alcançou aí o seu primeiro aperfeiçoamento no Império Napoleônico, em guerra contra as monarquias europeias. Qual que é o problema? Nos regimes posteriores, na França, tanto os da Restauração Borbônica de 1815, a Monarquia de Julho de 1830, a República surgida na Revolução de Fevereiro de 1848, todas elas se serviram desse aparato do Estado moderno como uma máquina de repressão contra os trabalhadores, assim como o Segundo Império do Luiz Bonaparte, a partir de 1851. E aqui vale a pena ir para o próprio Marx, para a gente ver como ele define, né, o Estado moderno no século XIX. Marx diz o seguinte: durante os regimes subsequentes, esses que eu estava mencionando até agora, o governo colocado sob controle parlamentar, isto é, sob o controle direto das classes proprietárias, tornou-se não só uma incubadora de enormes dívidas nacionais e de impostos escorchantes, como também, graças à irresistível fascinação que causava por seus cargos, pilhagens e patronagens, converteu-se no pomo de discórdia entre as frações rivais e os aventureiros da classe dominante. Mas o seu caráter político mudou juntamente com as mudanças econômicas ocorridas na sociedade. No mesmo passo em que o progresso da moderna indústria desenvolvia, ampliava e intensificava o antagonismo de classe entre o capital e o trabalho, o poder do Estado foi assumindo cada vez mais o caráter de poder nacional do capital sobre o trabalho, de uma força pública organizada para a escravização social, de uma máquina do despotismo de classe. Após toda a revolução que marca uma fase progressiva na luta de classes, o caráter puramente repressivo do poder do Estado revela-se com uma nitidez cada vez maior. As restrições que todas as discórdias das classes dominantes haviam imposto ao poder do Estado sob regimes anteriores foram removidos com essa união. E diante de uma ameaçadora sublevação do proletariado, eles agora serviam-se do poder estatal, sem misericórdia e com ostentação, como de uma máquina nacional de guerra contra o trabalho. Gente, vou citar de novo essa parte, hein? O poder do Estado foi assumindo cada vez mais o caráter de poder nacional do capital sobre o trabalho, de uma força pública organizada para a escravização social, de uma máquina de despotismo de classe. Essa é a nova definição do Marx, que deriva das anteriores, mas que ele pôde aperfeiçoar vendo a experiência da comuna. E, gente, para o Marx, essa máquina nacional de guerra do capital contra o trabalho, como a gente tem hoje aqui no Brasil, não pode ser desejada pelos trabalhadores. Não existe um governo de esquerda que possa administrar de maneira humana uma máquina de guerra do capital contra o trabalho, nem pelo PT, nem pelo Syriza na Grécia,
que em 6 meses passou de um discurso anti-austeridade para aplicar todos os ajustes de guerra da Alemanha contra os trabalhadores gregos, nem pelo Podemos, que governou essa máquina de guerra contra o trabalho junto ao PSOE e junto à monarquia espanhola contra os trabalhadores e os imigrantes. Isso não funciona em nenhum lugar do mundo. Ou se quebra, ou se fortalece essa máquina de Estado da burguesia. E, na verdade, nesse texto, Marx deixa claro que, para ele, a comuna é um testemunho contra todo tipo de Estado. Ou seja, ela serve como transição para a abolição dessa excrescência parasitária da máquina estatal. Então, olha só o que o Marx diz no rascunho, num dos rascunhos desse terceiro informe para a Associação Internacional dos Trabalhadores. Ele diz o seguinte: foi, portanto, a Comuna de Paris, uma revolução não contra essa ou aquela forma de poder estatal, seja legitimista, seja constitucional, republicana ou imperial. Foi uma revolução contra o próprio Estado, esse aborto sobrenatural da sociedade, uma reassunção pelo povo e para o povo de sua própria vida social. Não foi uma revolução feita para transferi-lo de uma fração das classes dominantes para outra, mas para destruir essa horrenda maquinaria de dominação de classe ela mesma. Os stalinistas, que adoram a ideia do Estado forte, um Estado eterno, não sabem o que responder diante desse banho de marxismo. Bom, gente, mas quais as características que fizeram a Comuna ser tão especial para o Marx? E isso aqui é a passagem mais importante, a mais especial de todo esse terceiro informe, daquilo que ficou conhecido como a Guerra Civil em França, né? Em primeiro lugar, quais eram as grandes características da Comuna? A Comuna dissolveu o exército permanente. A burocracia militar era um dos principais gastos do Segundo Império e era fundamental para a repressão da classe trabalhadora. A Comuna de Paris substituiu esse exército burguês permanente pelo povo em armas. E isso foi fundamental para a resistência contra a ocupação prussiana e a conspiração dos versalheses. O Marx diz que Paris pôde resistir unicamente porque, em consequência do assédio, ele se livrou do exército e substituiu esse exército por uma guarda nacional, cujo principal contingente consistia de operários. E o primeiro decreto da Comuna ordenava a supressão do exército permanente e a sua substituição pelo povo armado. E a polícia também foi dissolvida. Vejam a novidade da Comuna. Ao contrário daqueles que dizem que é impossível pensar numa sociedade sem a polícia, ou pior ainda, que os socialistas deveriam ganhar a polícia para o lado da revolução, como diz o PSTU, em Paris, a polícia foi imediatamente despojada de todos os seus atributos políticos e repressivos, e os próprios trabalhadores passaram a fazer a guarda e a segurança da cidade de Paris, responsáveis e substituíveis a qualquer momento. Isso, claro, uma vez livre do exército permanente da polícia, a força física da repressão do antigo governo, Paris precisava se livrar de uma outra força repressiva. E o Marx traduz essa ideia dizendo que a Comuna quebrou a força espiritual da repressão, o poder paroquial da igreja. A igreja foi expropriada como corporação proprietária, as suas terras eram abolidas, né, pelos decretos da Comuna, essas terras se tornavam terras do Estado, e toda a riqueza da igreja que foi extorquida da sociedade voltava para as mãos da própria sociedade. E agora se restituía aquela separação completa entre a igreja e o Estado, e os padres tiveram que voltar a trabalhar, porque já não podiam viver com isenções do Estado. O Marx diz o seguinte sobre esse tema: os padres foram devolvidos ao retiro da vida privada, para viver das esmolas dos fiéis, imitando seus predecessores, os apóstolos. Todas as instituições de ensino foram abertas ao povo gratuitamente e, ao mesmo tempo, purificadas de toda interferência da igreja e do Estado. Assim, não somente a educação se tornava acessível para todos, mas a própria ciência se libertava dos grilhões criados pelo preconceito de classe e pelo poder governamental. Então, esse foi o destino da igreja, e também a gente precisa discutir o destino do poder judiciário. No judiciário também houve transformações drásticas. Aqui no Brasil, o autoritarismo judiciário foi, como a gente sabe, o primeiro violino do golpe institucional e ajudou o Bolsonaro e a extrema-direita a aplicar os ajustes ainda mais duros do que já fazia o PT nos governos anteriores. Pois bem, na Comuna de Paris, os funcionários judiciais, os magistrados e os juízes foram privados daquela fingida independência que só servia para mascarar uma subserviência aos capitalistas e a cada um dos seus governos. Como diz o Marx aqui,
como todos os demais servidores públicos, os magistrados e os juízes foram eleitos e revogáveis a qualquer momento. E a Comuna, gente, tomou diversas medidas para acabar com o poder econômico dos capitalistas. Ela aboliu, por exemplo, o trabalho noturno para os padeiros, proibiu a prática que era comum dos burgueses, era e ainda é, de reduzir os salários dos trabalhadores por quaisquer motivos arbitrários e entregou às organizações operárias todas as oficinas e as fábricas que tinham sido fechadas, sem importar se os capitalistas tinham fugido ou interrompido a produção para prejudicar Paris durante esse processo revolucionário. E mais importante ainda, de todas as instituições civis do Estado burguês são dissolvidas e são remodeladas por completo durante a Comuna de Paris. E aqui vale a pena citar o próprio Marx, que diz o seguinte: a Comuna era formada por conselheiros municipais escolhidos por sufrágio universal nos diversos distritos da cidade, responsáveis e com mandatos revogáveis a qualquer momento. A maioria dos seus membros era formada de operários ou representantes incontestáveis da classe operária. A Comuna deveria ser não um corpo parlamentar, mas um órgão de trabalho executivo e legislativo ao mesmo tempo. Dos membros da Comuna até os postos inferiores, o serviço público tinha de ser remunerado com salários de operários. Os direitos adquiridos e as despesas de representação dos altos dignitários de Estado desapareceram com os próprios altos dignitários. Não só a administração municipal, mas toda a iniciativa exercida até então pelo Estado foi posto nas mãos da Comuna. Fecho aspas aqui para o Marx. Isso é muito importante, gente. A Comuna funcionava como uma câmara única, ou seja, os legisladores, os deputados, que a gente conhece, por exemplo, eram responsáveis por executar aquilo que eles propunham. E as suas propostas eram analisadas na prática, na ação pelas massas. Se eles não aplicassem aquilo que eles tinham proposto, eles eram imediatamente revogados e substituídos por outros representantes, outros deputados. E isso acontecia permanentemente nesse breve momento, né, da Comuna. Foi abolida, então, a prerrogativa da separação entre os poderes, que o Estado burguês usa hoje para bloquear sempre que eles quiserem qualquer tipo de questionamento ao seu regime. Todos os funcionários de Estado recebiam o mesmo salário médio de um trabalhador, e aqui a gente tem um grande exemplo atual, porque todas essas características inspiraram o programa dos parlamentares do PTS, do Partido dos Trabalhadores Socialistas, na frente de esquerda e dos trabalhadores lá na Argentina. Essa que é a única frente política de independência de classes em todo o mundo e que tem peso político nacional, é encabeçada pelos socialistas e revolucionários do PTS, que são a organização irmã do MRT na Argentina. Os deputados do PTS, inspirados na própria Comuna de Paris, também recebem o mesmo salário médio de um trabalhador e doam o restante dos seus salários de deputados para as lutas sociais, sempre voltando para o local de trabalho, para o chão de fábrica, para as escolas, quando terminam seus mandatos esses que servem sempre para organizar e elevar a consciência de classe dos trabalhadores e impulsionar a luta de classes extraparlamentar, como a gente está vendo exatamente agora, com os parlamentares do PTS na província de Jujuy, que estão nas ruas se enfrentando contra a repressão policial, junto à rebelião da população contra o governo Gerardo Morales. Deputados dos trabalhadores socialistas e revolucionários agem exatamente assim, com independência de classes na luta real, e não como fazem os deputados do PSOL aqui no Brasil, que são parte do governo e da base do governo Lula-Alckmin de conciliação com a direita. O plano da Comuna, se ela tivesse vivido por mais tempo do que esses breves 2 meses que ela teve, tinha um plano para remodelar todo o país e dar o poder político às instituições democráticas das massas, dos próprios trabalhadores e camponeses. Isso aqui a gente tem que imaginar, gente, porque o regime comunal, todas essas características que eu mencionei que existiam em Paris, na medida em que eles estavam estabelecidos e depois de passar para todos os restantes centros urbanos, ele certamente atingiria as províncias rurais. E não havia dúvida de que o campo francês também seria reorganizado para dar o poder político aos camponeses, para dar voz aos produtores rurais, aos agricultores, aos trabalhadores do campo.
E o Marx diz que seriam necessários só 3 meses de livre comunicação de Paris com as províncias rurais para desencadear uma sublevação geral dos camponeses contra os latifundiários, contra os grandes proprietários de terra, porque o camponês francês sabia que a comuna iria impedir que o campo arcasse com o pagamento dos 5 bilhões de francos que a França devia à Prússia como reparação de guerra. E é por isso que os latifundiários tinham tanto medo, como eles estavam absolutamente aterrorizados com essa perspectiva. Por isso, eles fizeram um bloqueio policial ao redor de Paris para evitar que a revolução chegasse ao campo e atuaram totalmente junto com os contra-revolucionários lá em Versalhes, com a burguesia que tinha fugido de Paris para Versalhes, para instituir pequenas ditaduras rurais contra Paris e assim impedir que os camponeses confraternizassem com os comunards. E, gente, como seria essa organização comunal se ela funcionasse, se ela realmente tivesse se desenvolvido do campo para a cidade? Era uma organização muito parecida ao que veio a se concretizar em 1917 com os soviets na Rússia. Porque a partir dessa experiência da comuna, como é que o Marx enxergava e pensava esse desenvolvimento? Ele dizia assim, as aldeias e as comunidades de cada distrito rural administrariam seus próprios assuntos coletivos por meio de uma assembleia de delegados eleitos com assento na cidade central do distrito. E essas assembleias distritais, por sua vez, enviariam deputados eleitos para a Assembleia Nacional em Paris. Assim, a unidade da França não seria quebrada, ela sim seria reorganizada por meio de uma constituição comunal com círculos concêntricos de assembleias de delegados eleitos a nível comunal, distrital e nacional. Você vê que esses delegados eleitos vão emergindo desde a base, então é o poder da base até o topo. São os trabalhadores, os camponeses, a população mais pobre que definiria o destino do Estado, que é o que realmente veio a acontecer depois da Revolução Russa, em 1917, com a estratégia dos bolcheviques de dar todo o poder aos soviets, né, de alastrar o máximo possível essas organizações da autodeterminação das massas russas. Bom, voltando para a França, dentro disso, o Marx define numa passagem que é absolutamente magistral o seguinte: em lugar de escolher, uma vez a cada 3 ou 6 anos, quais os membros da classe dominante iriam representar a opressão do povo no parlamento, o sufrágio universal serviria ao povo, constituído em comunas, do mesmo modo que o sufrágio individual serve ao empregador na escolha de operários e administradores para o seu negócio. E é um fato bem conhecido que empresas, como se fossem indivíduos, em se tratando de negócios reais, geralmente sabem colocar o homem certo no lugar certo. E se nessa escolha alguma vez cometem erro, sabem repará-lo com presteza, com agilidade. Fecho aspas para o Marx. Essa é a máxima ideia do autogoverno dos trabalhadores, com seus representantes eleitos e revogáveis a qualquer momento, num estado de transição que serviria para abolir todo o poder estatal moderno legado pela burguesia. Por isso, Marx conclui que, ao passo em que as formas anteriores de governo eram fundamentalmente repressivas, a comuna era uma forma política completamente flexível, que abriu o caminho para a administração das coisas e não mais o controle dos indivíduos sociais. E o Marx tem uma passagem lapidar aqui que serve muito para a gente pensar e sintetizar as experiências da comuna. Ele diz o seguinte: eis o segredo da comuna. Era essencialmente um governo da classe operária, produto da classe produtora contra a classe apropriadora, a forma política finalmente encontrada para se levar a efeito a emancipação econômica do trabalho. Essa era a nova descoberta do Marx, né? Para aquela pergunta que eu fiz no início, pelo que o Estado burguês destruído pela Revolução devia ser substituído? Pelo Estado do tipo da comuna, em que os trabalhadores se autodeterminam em suas instituições democráticas de massas. A Constituição Comunal quebrava, assim, o poder estatal moderno e representava o governo dos produtores, dos trabalhadores enquanto classe produtora, em que todos os indivíduos sociais se convertem justamente em responsáveis pela criação da riqueza coletiva, e o trabalho produtivo deixa de ser um atributo de classe, porque nesse tipo de Estado as classes vão desaparecendo em benefício do desaparecimento do próprio Estado. Essa maravilha histórica revolucionou a concepção do Marx, que até o final da vida pensou a experiência francesa de 1871 como a principal via de passagem ao comunismo.
Exatamente, mas a Comuna foi derrotada depois de colher o ódio dos burgueses de toda a Europa e, em primeiro lugar, da França. O Thiers e o Jules Favre capitulam, né, aos prussianos depois da derrota em Sedan e querem entregar Paris para as mãos do Bismarck, fazendo a população francesa pagar com os impostos redobrados essas reparações de guerra que os franceses deviam aos alemães. Como eu tinha dito antes, o problema é que, para impor que a população pagasse os custos de guerra da burguesia, os trabalhadores de Paris deveriam ser desarmados. Eles eram o principal obstáculo, e não à toa o Jules Favre comenta numa das cartas que o verdadeiro inimigo da França não eram os prussianos, e sim a classe operária de Paris, que não aceitaria de maneira nenhuma a ocupação prussiana. Então, depois que a burguesia francesa não conseguiu desarmar a Guarda Nacional Operária em Paris e fugiu para Versalhes, o Thiers passa imediatamente a conspirar com os vencedores prussianos um plano para desarmar à força os trabalhadores de Paris. O principal ponto desse plano, bastante covarde, de desarmamento, né, da população trabalhadora, que o Thiers negociou, implorando ao governo em Berlim, era a libertação dos oficiais e dos soldados franceses que tinham sido presos na derrota em Sedan, para que eles voltassem à França e assaltassem Paris para metralhar a população na cidade. O Bismarck entendeu que o exemplo dos trabalhadores de Paris não trazia uma boa coisa para o Império Alemão, que cairia se a peste da Revolução se alastrasse por toda a Europa, como tinha acontecido em 1848. Então os alemães aceitaram emprestar os soldados franceses presos, aumentando a quantidade de efetivos, né? No começo eles tinham liberado 40 mil soldados, depois dobraram esse contingente para 80 mil e ainda aumentaram para 100 mil soldados franceses que poderiam retornar ao país para poder massacrar a Comuna. E em 21 de maio, as tropas de Versalhes, né, lideradas pelos generais versalheses, os generais contra-revolucionários, tinham sido humilhados pelo Bismarck, entram em Paris. Os prussianos, né, que tinham tomado os fortes na região leste e norte da cidade, abrem as portas da cidade, deixam os versalheses entrarem. Então, nessa conspiração de dois impérios contra os trabalhadores, dezenas de milhares de comunards, incluindo aí mulheres e crianças, e mesmo trabalhadores que não tinham feito parte da comuna, são sumariamente fuzilados. Uma chacina que dura mais de 8 dias. O número de executados ultrapassa 30 mil, segundo as contagens oficiais. 38 mil pessoas são presas, 7 mil são deportadas e exiladas. Em 29 de maio, termina em sangue a experiência da Comuna de Paris. Então, em primeiro lugar, o Trotsky polemiza com a leitura do Kautsky sobre a falta de preparação e de organização dos dirigentes da Guarda Nacional, que o Kautsky acha o máximo, em contraposição com a preparação consciente dos bolcheviques em 1917, que para o Kautsky seria a prova do caráter diabólico dessa direção dos operários russos. É até engraçado que o Kautsky coloque a questão nesses termos, porque é uma avaliação positiva de uma política que levou à destruição sangrenta da Comuna, como base para o objetivo dele de caluniar a Revolução Russa, que triunfou justamente porque ela tirou todas as conclusões, todas as lições da Comuna para não repetir um fim trágico que ela teve. O Kautsky, então, propõe que os comunards mereceriam todos os elogios por não terem previsto nada, por não terem previsto a insurreição dos trabalhadores de Paris e não estarem preparados para ela quando ela eclodiu, e os bolcheviques deveriam ser condenados por terem previsto cada uma das etapas da Revolução Russa e a insurreição propriamente dita, e terem se adiantado conscientemente aos acontecimentos para fazer com que a Revolução triunfasse. O Marx é categórico sobre o ponto de vista contrário ao do Kautsky. Com todo o cuidado do Marx em como colocar as críticas à direção da Guarda Nacional diante de uma situação de júbilo, né, sangrento desses bandidos de Versalhes, o Marx deixa claro, tanto no informe público da Associação Internacional dos Trabalhadores de 30 de maio, e mais ainda nas suas cartas privadas, que os dirigentes da Comuna estavam perdidos dentro de uma vacilação inexplicável, sem saber o que fazer, quando eles deveriam estar
muito bem organizados, para que, uma vez iniciada a Guerra Civil, não hesitassem diante de inumerosas provocações da Assembleia Nacional em Versalhes, do novo poder executivo que tinha se constituído depois da queda do Segundo Império e da ameaçadora concentração de tropas, tanto francesas quanto prussianas, nos arredores de Paris. E as passagens dos livros muito importantes sobre a Comuna, que escreveram dois historiadores que eram testemunhas oculares desse processo, um deles o historiador russo Pyotr Lavrov e o outro o historiador francês Prosper Lissagaray, atestam exatamente a visão do Marx e também a do Trotsky sobre o problema da falta de organização e preparo da Comuna. O Lavrov, esse historiador russo, ele escreve o seguinte no seu livro que chama A Comuna de Paris, de 1871. Ele diz assim: a 1º de março de 1871, isto é, 6 meses depois da queda do Império, que foi 4 de setembro de 1870, e alguns dias antes da explosão da Comuna, os dirigentes em Paris não tinham um programa definido. Depois de 18 de março, Paris se encontrava nas mãos do proletariado, mas os seus chefes, desconcertados com o poder inesperado, não souberam tomar nem sequer as medidas de segurança mais elementares. Fecho aspas aqui. O Lissagaray, no livro que ele escreve A História da Comuna de Paris, cita um membro do Comitê Central da Guarda Nacional que diz o seguinte: vocês não estão à altura do seu papel, e a sua única preocupação é fugir às responsabilidades. E concluiu disso o seguinte: havia disso muito de verdade. Havia uma falta de organização prévia e preparação no momento mesmo da ação, no momento em que se deveria agir de maneira resoluta. Fecho aspas. Esses são testemunhos muito interessantes para a gente, especialmente porque eles foram parte da experiência da defesa incontestável da Comuna de Paris contra os burgueses. Esses historiadores participaram em defesa da Comuna e estavam criticando também todas as insuficiências dela. E o Trotsky se serve bastante desses dois historiadores para se opor ao Kautsky, porque na Revolução Russa de 1917 também houve um Thiers, que era o Milyukov, naquele momento, que quis desarmar o proletariado com o apoio dos conciliadores, que eram os mencheviques e os socialistas revolucionários. Só que qual a diferença entre a Comuna de Paris e a Revolução Russa? Bom, antes de mais nada, em Paris, o Thiers realizou a sua contra-revolução com sucesso e assassinou milhares de trabalhadores, enquanto que em Petrogrado, na Rússia, a preparação dos bolcheviques superou a contra-revolução e impediu que ela afogasse a revolução em sangue. Por isso, diz o Trotsky, nós tínhamos atrás de nós a experiência da Comuna, de cujo esmagamento deduzimos que a missão dos revolucionários é prever os acontecimentos e se preparar para recebê-los. A segunda questão é a indecisão e a hesitação diante da necessidade de esmagar a contra-revolução. A direção da Comuna, gente, foi uma galeria de vacilações catastróficas. Nesse informe, de 30 de maio, a Guerra Civil em França, o Marx ele dá um atestado claro sobre isso, porque ele retrata também com muita elegância a indignação dele diante dessas hesitações dos comunards. Então vou recapitular aqui algumas passagens da Guerra Civil em França para mostrar como Marx expressa essa indignação de maneira fraterna com todas as hesitações, que foram várias, que os comunards cometeram diante dos versalheses, da contra-revolução em Versalhes. O Marx diz o seguinte: heroicamente a Comuna decidiu correr todos os riscos de uma resistência contra os conspiradores franceses. Apesar disso, em sua aversão à guerra civil a que Paris estava sendo arrastada, o Comitê Central da Guarda Nacional continuava a persistir em uma atitude meramente defensiva. Fecho aspas aqui para o Marx. Em outra passagem, quando Marx vai defender os comunards das calúnias do Thiers em relação a uma suposta bestialidade contra a população de Paris, obviamente a população de Paris aqui são os burgueses contra-revolucionários que estavam conspirando contra a Comuna, o Marx diz o seguinte: até os guardas nacionais, que deviam ter sido desarmados e presos, encontraram as portas de Paris escancaradas e fugiram tranquilamente para Versalhes. Os homens da ordem foram deixados em liberdade, não apenas ilesos, como também lhes foi dada a possibilidade de reunir-se e apossar-se de mais de um bastião no próprio centro de Paris. Essa indulgência do Comitê Central,
essa magnanimidade dos operários armados, tão contrastante com os hábitos do Partido da Ordem, foi falsamente interpretada pelos reacionários como sintoma de fraqueza de consciência. Então, gente, vejam que genialidade do Marx, que nessas circunstâncias difíceis faz uma crítica dura à vacilação da Comuna em combater os seus inimigos em Paris, mas cobre essa crítica com um ataque virulento contra as calúnias do Partido da Ordem aos comunards. Bom, seguindo adiante, em outra passagem, o Marx desfere aquela que talvez seja a principal crítica, a crítica mais famosa à Comuna de Paris, em especial à Guarda Nacional, que é a seguinte: em sua relutância em continuar a guerra civil iniciada por Thiers e sua investida impetuosa sobre Montmartre, o Comitê Central cometeu aí um erro decisivo ao não marchar imediatamente sobre Versalhes, então completamente indefesa, pondo assim um fim às conspirações do Thiers e os seus rurais. E o Marx continua dizendo: ao invés disso, permitiu que o Partido da Ordem provasse a sua força nas urnas em 26 de março, dia da eleição da Comuna. Então, na prefeitura de Paris, os reacionários versalheses puderam trocar palavras afáveis de conciliação com seus conquistadores muito generosos, enquanto ruminavam em seu íntimo planos solenes de como exterminá-los em tempo oportuno. Essa é uma duríssima condenação da hesitação da Guarda Nacional. E em seguida o Marx, também vestindo a crítica à direção da Guarda Nacional de maneira que o alvo principal fosse o Thiers, diz o seguinte sobre o decreto que estipulava a tomada de reféns de Versalhes e o seu possível fuzilamento, que a Comuna tomou a fim de impedir o fuzilamento dos próprios comunards em Versalhes. E aqui, mais uma vez, o Marx. Após o decreto de 7 de abril da Comuna, que ordenava represálias aos versalheses em Paris, Thiers não apenas deu continuidade ao bárbaro tratamento dispensado aos prisioneiros, como ainda os insultou em seus boletins. No entanto, o fuzilamento de prisioneiros da Comuna foi suspenso por um tempo. Mas, tão logo Thiers e os seus generais bonapartistas perceberam que o decreto da Comuna sobre as represálias não era mais do que uma ameaça vazia, que até os gendarmes espiões presos em Paris, com disfarce da Guarda Nacional, estavam sendo poupados, assim como os guardas municipais pegos portando granadas incendiárias, reiniciou-se então o fuzilamento em massa dos prisioneiros da Comuna em Versalhes. Bom, gente, eu nem preciso explicar aqui como Marx considerava incompreensível descumprir as ameaças aos inimigos. E, obviamente, isso não significava o apoio, ou que o apoio do Marx não fosse irrestrito aos comunards contra a burguesia, porque era. Marx apoiava irrestritamente a Comuna de Paris contra as calúnias, contra a repressão dos versalheses. Só que nem nesse momento, nem nessa situação difícil de calúnias e perseguições contra os trabalhadores, o Marx deixou de criticar os erros da Guarda Nacional. E isso, para mim, mostra o espírito revolucionário do Marx. Porque do que se tratava nesse momento era, antes de mais nada, de vencer, e não para ficar lamentando e passando um pano para os equívocos que deveriam servir de lição para o futuro. Trotsky toma essas observações do Marx na sua polêmica com o Kautsky, porque o Kautsky era excessivamente complacente com o sentimentalismo pseudo-humanitário dos dirigentes da Comuna, que por Trotsky não era nada mais que o sinal reverso da sua passividade revolucionária. Seguindo Marx, o Trotsky diz que era impossível perseguir o Thiers se considerava abominável o assassinato dos generais contra-revolucionários pelos trabalhadores. Se não se buscava prender os seus agentes em Paris e mesmo eliminar os espiões e conspiradores de Versalhes. Essa era, gente, a cidadela da Revolução. E quando a Guerra Civil se abre, o Trotsky diz que uma energia superior equivale a uma humanidade mais elevada. E é interessante como existe uma espécie de lei histórica em que nas primeiras etapas da Guerra Civil, os trabalhadores são ainda tomados por uma generosa indecisão diante do inimigo. O Trotsky até comenta que na Revolução de Outubro também existiu esse período de generosa indecisão, citando o caso do general contra-revolucionário Krasnov, que foi feito prisioneiro pelos trabalhadores russos e foi solto logo em seguida
sob a promessa de que não levantaria mais as suas armas contra os soviets. Bom, isso foi uma prova de magnanimidade dos trabalhadores russos, como existiu na Comuna de Paris, mas nem por isso deixou de ser um erro, porque o Krasnov, assim que pôde, voltou a se sublevar e liderar as tropas contra-revolucionárias que dizimaram milhares de operários, a vanguarda da Revolução, nos meses seguintes da Guerra Civil. E o Trotsky diz que só no decurso das fases dessas revoluções é que essa generosa indecisão é superada, como aconteceu na própria Rússia, né? A Rússia conseguiu consolidar o seu poder ao superar esse momento inicial de magnanimidade dos trabalhadores com seus inimigos, mas a Comuna não teve muito tempo de vida para resolver esses problemas, então esse erro foi fatal. E isso está ligado com o terceiro ponto, né, que é o perigo de não entender as leis internas da guerra civil e buscar uma suposta legalidade em acordo com o inimigo, deixando o tempo passar. A Comuna perdeu uma quantidade enorme de tempo preciosíssimo em tentativas que eram absolutamente vãs de se tornar aceitável para a burguesia, ao invés de avançar e destruir a sua resistência. E o Kautsky, supostamente se apoiando no Marx, parabeniza a Guarda Nacional por ter parado tudo para realizar eleições para constituir legalmente a Comuna por sufrágio universal. O Kautsky até diz que na reunião do Comitê Central, de 19 de março, um dia depois da tomada do poder em Paris, o Comitê Central da Guarda Nacional se dividiu entre duas opções: ou avançar sobre Paris, ou celebrar eleições. E aí o Kautsky acrescenta: bom, como se cada uma dessas medidas excluísse a outra. Ou seja, para o Kautsky, as duas coisas podiam ser feitas paralelamente. E o mais importante para ele era usar todo esse tempo para conquistar a legalidade constitucional. Mas a gente viu que o Marx tinha uma visão oposta a essa que o Kautsky desenvolveu. O Marx diz que foi um erro decisivo não marchar imediatamente sobre Versalhes e que o fundamento desse erro decisivo foi parar tudo para eleger os membros da Comuna no dia 26 de março, permitindo, aí nas palavras do Marx, que o Partido da Ordem, o Partido do Thiers, provasse a sua força nas urnas. Para vocês terem uma ideia do absurdo disso, nas eleições para a Comuna, no dia 26 de março, 90 membros foram eleitos, e desses 90, 15 deles eram do Partido da Contra-Revolução em Versalhes. Ou seja, a própria Contra-Revolução conseguiu eleger os seus representantes dentro da cidadela da Revolução. Na carta que o Marx escreveu ao Kugelmann, que eu citei agora no início desse episódio, justamente o Marx diz que o Comitê Central renunciou ao seu poder cedo demais para dar lugar à Comuna de Paris. E o Kautsky diz que não entende essa opinião do Marx. Mas era tudo muito simples. O Marx sabia perfeitamente que o que se devia fazer não era correr atrás da legalidade, mas dar um golpe mortal no inimigo. E o Trotsky acrescenta, o Trotsky que conhece de primeira mão as regras da Guerra Civil, o Trotsky acrescenta o seguinte: para se tomar a ofensiva sobre Versalhes sem perder um minuto, era necessário reorganizar imediatamente a Guarda Nacional e colocar à frente dela os elementos mais combativos do proletariado de Paris, o que teria provocado um debilitamento temporário da capital em suas posições revolucionárias. Por isso, convocar as eleições em Paris, quando se fazia sair de seus muros a elite da classe operária, era algo sem sentido. A marcha sobre Versalhes e as eleições na Comuna talvez não se contradissessem em teoria, mas na prática se excluíam mutuamente. Para o êxito das eleições, era preciso suspender a marcha sobre Versalhes. Para o êxito da marcha sobre Versalhes, era preciso suspender as eleições. Fecho aspas aqui para o Trotsky. Ou seja, entrando em campanha contra os versalheses, Paris ia ficar temporariamente debilitada com a saída dos elementos mais conscientes da classe trabalhadora. Um motivo a mais para a Guarda Nacional se prevenir contra aqueles movimentos inevitáveis da Contra-Revolução que o Thiers com certeza moveria contra a capital, que estava cheia de inimigos da Comuna. Como diz o Lavrov no seu livro de história, né, sobre a Comuna, que eu vou citar aqui uma parte para a gente entender exatamente o contexto desses inimigos no interior de Paris. O Lavrov diz o seguinte: os inimigos internos abundavam em Paris. Tinham representantes até na Guarda Nacional, dispunham de imprensa, celebravam assembleias, mantinham quase a descoberto relações com os versalheses e se faziam mais resolutos e audazes a cada nova imprudência ou fracasso da Comuna. Fecho aspas aqui para o Lavrov. Por isso Marx nunca propôs que se elegesse a Comuna e se lançasse simultaneamente a ofensiva
contra Versalhes. Marx dizia que o problema principal da Comuna era não ter parado tudo para lançar uma ofensiva militar e quebrar a resistência contra-revolucionária do Thiers e dos versalheses. As medidas mais enérgicas e necessárias para salvar Paris dos seus inimigos internos não se podiam conciliar com as eleições como imaginava o conservadorismo abstrato do Kautsky. E é preciso dizer que essas eleições não expressavam mais do que aquelas ilusões sobre a possibilidade de conciliar a Comuna de Paris com os velhos poderes instituídos, né? Uma contradição em termos aí, porque aquelas ilusões sobre a eliminação dos antagonismos de classe que a gente viu com Marx depois da Revolução de Fevereiro de 1848, que tinha derrubado a monarquia orleanista, surge de novo aqui na Guerra Civil, pela boca dos próprios participantes da Comuna. O Longuet, que era um redator do jornal da Comuna, o Journal Officiel, escrevia no dia 30 de abril de 1871 que o erro lamentável que nas jornadas de junho de 1848 levantou duas classes sociais uma contra a outra já não pode se produzir. O antagonismo de classes deixou de existir. Isso é o que diz o Jean Longuet. E é espantoso que quase 25 anos depois daquela experiência de 1848, se diga a mesma coisa que o Lamartine disse para enganar os trabalhadores. Outro membro da Comuna, chamado Vermorel, convidou a burguesia liberal, nada mais nada menos que a burguesia liberal, a constituir um poder regular respeitado por toda Paris. O Jourde, que é outro membro da Comuna, se vangloriou de que a Comuna de Paris não tinha atacado de forma alguma a propriedade privada. E era verdade, porque o Marx criticou justamente o fato de que os comunards não se apropriaram completamente do Banco da França, tiraram todo o dinheiro, todos os meios financeiros para que os versalheses se armassem melhor contra Paris e não tivessem impedido que os versalheses tivessem acesso a esse dinheiro que financiaria a contra-revolução. Todas essas são expressão das fantasias de que a luta de classes real podia ser apagada pela colaboração de classes. E eu gosto muito do realismo revolucionário do Lavrov sobre esse tema, porque enquanto Kautsky aplaudia o respeito da Comuna pela propriedade privada e pelos direitos políticos dos burgueses nas eleições, o Lavrov diz nessas crônicas sobre a Comuna que essas garantias à propriedade privada não desarmaram em absoluto os inimigos do proletariado, que conheciam perfeitamente a ameaça da conquista dos trabalhadores. Ao contrário, tiraram do proletariado toda energia combativa, cegando-o como de propósito em presença de inimigos irredutíveis. Isso é que diz o Lavrov. O Lissagarret, o historiador francês também da Comuna, diz o seguinte, aí em sintonia com o Lavrov contra o que diria o Kautsky no futuro. A Comuna não é uma assembleia constituinte, é um conselho de guerra. Só deve ter um fim, a vitória, uma arma, a força, uma lei, a salvação pública. Os líderes da Comuna de Paris e da Guarda Nacional nunca puderam compreender que a Comuna era uma barricada e não uma administração. Ou seja, a gente pode concluir que todos os erros da direção da Comuna tinham origem numa só fonte, que é aquela fonte identificada pelo Trotsky no seu balanço estratégico, que é o medo das responsabilidades, a esperança de poder evitar a luta depois do início da Guerra Civil e a busca permanente por se conciliar com um inimigo irredutível. Nós reivindicamos a experiência da Comuna pelo heroísmo dos trabalhadores e das trabalhadoras, a sua luta irredutível por uma sociedade superior e a glória de ter sido a primeira revolução proletária triunfante na história humana. Mas a gente nunca deixa de identificar e aprender com as suas vacilações, assim como fizeram os bolcheviques para poder vencer em 1917, instalando aí a República dos Soviets, que é parente íntima daquele Estado de novo tipo que foi inaugurado pela Comuna e que ligou para sempre em irmandade as experiências de 1871 e 1917, uma delas derrotada e a outra triunfante. Bom, gente, esse é o nosso episódio sobre a Comuna de Paris, com as novidades teóricas e estratégicas no pensamento do Estado no Marx.
E nesses 3 episódios, a gente tratou de como a concepção de Estado em Marx foi evoluindo e a Comuna representa esse ápice, né, de como deve ser o horizonte social para a destruição de todo tipo de Estado. E nós vamos tratar especificamente disso num episódio à parte para entender as conexões que o Marx faz entre, né, o estado de transição operário, a abolição de todo o Estado e a passagem para o comunismo. E para encerrar esse episódio nosso, vale a pena ainda citar uma última passagem do Guerra Civil em França, em que o Marx diz o seguinte sobre a conduta dos trabalhadores. A classe trabalhadora não esperava milagres da Comuna. Eles sabiam que para atingir a sua própria emancipação e com ela essa forma superior de vida para a qual a sociedade atual, por seu próprio desenvolvimento econômico, tende irresistivelmente, terão de passar por longas lutas, por uma série de processos históricos que transformarão as circunstâncias e os próprios homens. Eles não têm nenhum ideal a realizar, mas sim querem libertar os elementos da nova sociedade dos quais a velha e agonizante sociedade burguesa está grávida. Em plena consciência de sua missão histórica e com a heróica resolução de atuar de acordo com ela, a classe trabalhadora pode sorrir para as rudes invectivas desses lacaios com pênis inteiro e do didático patronato de doutrinadores burgueses bem-intencionados, a verter as suas ignorantes platitudes e extravagâncias sectárias em tom oracular de infalibilidade. Marx agora se inspira poeticamente para lançar um insulto na cara dos vencedores burgueses em Paris e mostrar que a classe operária, sim, tem um horizonte do triunfo na sua história. Então a gente conclui esse momento, né, essa série sobre a concepção de Estado no Marx, para dar seguimento aqui ao nosso espectro do comunismo, levando adiante outras discussões teóricas e estratégicas sobre Marx. Ainda a gente vai ver muitas obras do Marx nesse nosso programa. Então eu agradeço todo mundo que pôde acompanhar a gente nessa série. Chamo todos a compartilharem esses episódios, a comentarem, a mandarem sugestões também de temas que a gente possa tratar aqui no Espectro. Bom, gente, então, obrigado de novo e até a próxima.